Continuamos com o nosso programa Eclésia dessa noite aqui com o Padre Wander Maia, conversando sobre a sacralidade da liturgia. É um programa que eu acho bem interessante. Essa é a primeira parte. Na semana que vem a gente continua com um segundo programa dedicado a esse mesmo assunto. Se você não acompanha ainda a página do programa Eclésia, acesse lá no Facebook, Programa Eclésia. Procure, pesquise no Facebook, página Programa Eclésia. Todos os nossos programas estarão lá, dicas, conteúdo exclusivo. Acesse e curta então a página do Programa Eclésia. Padre Wander, eu tinha deixado aqui no ar uma pergunta no bloco anterior. O senhor estava explicando para a gente aqui do início da história da liturgia, a influência grega, a riqueza dos orientais, uma série de coisas. E aí eu lembrei que uma discussão muito presente em alguns grupos na internet de quem tem simpatia pela missa anterior ao Concílio Vaticano II, que foi uma missa santa, é um rito santo, bonito, lindo, válido na igreja, durante tantos séculos, que é a chamada Missa de Pio V, ou Missa Tridentina, porque nasceu lá no Concílio de Trento, ou porque ela pelo menos foi compilada, não bem nasceu lá, ela foi compilada no Concílio de Trento, que é permitido rezar hoje em dia, né? Assim como o rito ordinário, que é a missa de Paulo VI, o extraordinário também é permitido, especialmente depois daquele documento que o Papa Bento XVI publicou em seu pontificado, permitindo as duas possibilidades de rezar a Santa Missa. E muitas pessoas que gostam do rito antigo, não tem nada de errado gostar do rito antigo, essas pessoas que gostam, acabam se referindo a essa missa chamada Tridentina de missa de sempre. Tá certo essa expressão, missa de sempre? Primeiro, há que se perguntar o seguinte, Eric, o que eles entendem como sempre? Certo. Aqui, ok? Porque a forma como ela é celebrada, ali que é belíssima e é profunda, em todos os seus desdobramentos, com certeza, não é como foi celebrado no primeiro século, nos detalhes todos. O essencial, a missa é uma só, a missa de sempre é essencial, desde o início é a invocação à Santíssima Trindade, o pedir perdão, o glorificar a Deus, a liturgia da palavra com os textos sagrados, a explicação, os fiéis que suplicam, a apresentação dos dons, a consagração, a transubstanciação do pão no sagrado corpo e do vinho no preciosíssimo sangue. Agora, se você pegar a liturgia dos 3 primeiros séculos, em nenhum momento ela é idêntica. Não há um único segundo dela diferente do que a liturgia de São Pio V. Certo. Então aqui nós já temos, concorda que nós já temos uma maneira de dizer que é preciso compreender o que está se falando de sempre. Agora, que ela tenha sido um ápice de plenitude, de beleza, que ela tenha sido o apogeu de toda a expressão da força da liturgia católica, portanto, da liturgia cristã por excelência, isso aí, tudo bem, está perfeito. Ela condensou, você usou um termo fantástico. Ali não foi que ele, o grande São Pio V, cria naquele momento essa liturgia. Primeiro porque não há liturgia criada num segundo, Eric. A liturgia ela vai se desdobrando nos séculos, é interessante isso, e como um dom, e não existe canetada nesse sentido, hein? Eu gosto do que fala o padre Paulo Ricardo, não é que senta um bando de tecnicistas e canetam lá e criam uma liturgia, isso não existe. A própria maneira como o rebanho vai rezando ao longo dos séculos influencia, no sentido de ir enriquecendo, ir tornando cada vez mais intenso. O que São Pio V fez foi instituí-la aquela forma como uma forma única e oficial, porque a coisa estava meio bagunçada. Isso sim, chegou um momento... A gente está falando de um tempo logo depois da Reforma Protestante, tem que lembrar, né? Nós estamos falando do século XVI, a partir de 1500, vamos lá, 1550 para ficar mais claramente, certo, né? 1562 terminou o concílio, não? Se não me engano, 62, 63, é por aí. 66, São Pio V assumiu o trono de Pedro, 1566, Eric. Certo. E governou até 1572. Então, isso sim, o que poderíamos afirmar é que existia uma bagunça. Em cada lugar, cada um estava celebrando como queria. O que São Pio V vai fazer, e esse é o grande mérito, é unificar de novo a liturgia. E é através dessa liturgia que vai levar o seu nome. A liturgia de São Pio V ou o rito tridentino. Esse é o mérito. Agora, chamar isso de missa de sempre, eu acredito que um pouco pretensioso. Quer dizer, já havia muita água passada debaixo da ponte antes do Concílio de Trento, né? Que é válido, é rico, é belo também. E depois, querer dizer que a missa de Paulo VI não é válida aí, nós já entramos num outro aspecto que é infelizmente, o vacantismo, o sede-vacantismo, que é o separatismo, é uma outra história dolorosa e que nem vale a pena
a desdobrar tanto. É claro, então, que por isso que eu disse a forma ordinária e extraordinária do rito romano, tá certo, essas duas, porém... É uma só liturgia. Uma só liturgia. Na sua forma ordinária e na sua forma extraordinária. Porém, como né? o senhor já acenou também, dentro do rito latino também tem suas divisões. O padre lembrou, o rito ambrosiano, lá da Diocese de Milão. Né? O rito bracarense, Diocese de Braga, lá em Portugal, por exemplo. E vale lembrar outro detalhe que eu estava pensando também. No Concílio de Trento, Pio V, sim, compilou para acabar com a bagunça, aquele clima pós... Para dar catolicidade depois da Reforma Protestante, muita coisa acontecendo na igreja e no mundo. Mas os ritos que na igreja já tinham 200 anos continuaram válidos. Ele não tirou. Né? Por isso que a gente tem rito muito anterior ao Concílio de Trento. Claro. Né? Tradições Armênia, de Antioquia, uma coisa antiga lá atrás, tradições bizantinas, enfim. Né? Isso não retirou, né, padre? De maneira nenhuma. Ainda reforçando aqui, dizer que a beleza da Santa Missa, da liturgia, do rito de São Pio V, alimentou gerações de santos, e que ele já vinha lá de trás, não é que não existisse, essa forma como celebra já existia, e que São Pio V adota como norma para toda a igreja, né? Toda a igreja latina, né, Eric? Certo, claro. Toda a igreja latina é uma outra coisa. E lembrar que os ritos orientais, as chamadas liturgias, vou falar bizantinas, tá, né, Eric? Para falar do Oriente, as chamadas certo. liturgias bizantinas, já eram pelo menos, Eric, 6 delas. Pelo menos 6 delas. E já existiam há muito tempo e continuaram valendo. Quer dizer, muita Eu riqueza. digo, pelo menos são as mais conhecidas. Sim, claro. Né? Bom, a igreja, hoje em dia, até hoje, existem 24 igrejas sui iuris, né? Sui iuris significa de direito próprio. O rito latino, ou aquilo que a gente conhece como a igreja romana, é a maior delas, 98% no mundo. Mas outros 2%, dividido em 23%, todas elas são católicas iguais. Todas elas são válidas. Eu diria que todas elas contêm a missa de sempre. Né? O rito... Todas elas estão na comunhão com uma sé de Pedro, né? Católica. A gente não está dizendo aqui de igreja ortodoxa, hein? Isso é um outro assunto. Estou dizendo católicos. De igrejas católicas, católicos. Então chegamos na resposta, como a gente começou esse bloco, mas aí eu continuaria da seguinte maneira, pensando assim. Se no decorrer dos séculos, né, de alguma forma, existem elementos que acabam sendo incorporados à liturgia, tem tanta diferença cultural, língua, vestimentas, tal, não o que consiste, por exemplo, ao âmago ali da questão, né? Pão e vinho sempre consagrados na missa e assim por diante. Mas, para ser direto, então, já que teve esse tipo de mudança, é possível algum tipo de mudança na liturgia? Não, porque o essencial nunca mudou. Entendi. Ok? A língua, Eric, passou do latim para o vernáculo. Certo. Isso é disciplinarmente. Não altera o quê? O dogma da fé. A língua não altera o que é o dogma. Veja, Cristo, naquele momento em que instituiu fazer isto em memória de mim, ele não disse naquele momento. Ok? Ele não fechou questão de qual idioma deveria ser utilizado. Vou ser meio ousado aqui. Tá. Mas Pedro, então, teria autoridade para fazê-lo? Sim. Mas ainda era assim, Papa? Sim, acidentalmente. Pedro recebeu as chaves e pode, porque ele continua a obra de pastoreio de Cristo. Mas isso não é o essencial. O essencial, o dogma, é única e exclusivamente aqui, Eric, que na Santa Missa se renova o sacrifício de Cristo na cruz, no Gólgota, e se faz presente pelo milagre da transubstanciação a Ele mesmo, em seu corpo, sangue, alma e divindade. Tanto que, entenda, não sei, já comecei, entenda, sob hipótese alguma, mas numa situação limite. Tá. Mas limite. Se o sacerdote, ele vai morrer e ele quer celebrar pela última vez a Santa Missa, e uma loucura, né? em 3 minutos, é tudo que ele teria. Se ele tomasse o pão, de fato, e o vinho, de fato, válidos na mão, e invocasse o Espírito Santo, fizesse a epiclese e consagrasse, seriam válidos. Entendi. Tivesse a intenção de celebrar. Entendi. Não é o habitual. Eu entendi que numa situação de emergência... Limite, seriam válidos. Até porque o sacerdote tem as faculdades para isso. A fórmula está presente. É a renovação do sacrifício. Entendi. Que é a Santa Missa. Entendi. Tá? Então, assim, o Bruno, faz um favor para a gente. Coloca uma imagem para o nosso telespectador ver, para dar um exemplo, tá? Uma casula gótica. Você está vendo aí agora, uma casula gótica, né?
que é uma das, talvez, as mais comuns que a gente encontra na maioria das missas. Coloca agora para a gente o exemplo de uma casula romana, né? Uma casula romana. A gente tem, às vezes a gente erra um pouco, a casula romana dá a impressão que é mais antiga. Na verdade, a gótica é mais antiga, a gótica é mais antiga que a romana. Mas a gente está acostumado bastante com a gótica. Para a gente ver uma mudança, por exemplo, no paramento. Então, quando no costume da igreja, alguém deixa de usar uma casula gótica para usar a romana, ou o contrário, deixa de usar uma romana para uma gótica, por exemplo, a liturgia não está sendo mudada. Em nada, em nada. Isso é um aspecto disciplinar. Entendi. Isso é como fazer, ok? Mas não é o que fazer. E aqui, Eric, não é o que é aquilo, mas como fazer aquilo. Vou dar um exemplo, posso fazer uma comparação? Por favor. Bem simples. Essa aqui eu acho que vai fazer o pessoal entender muito bem. A questão de... Tem tudo a ver, hein? Tem tudo a ver. A questão de que... Com que idade se crisma, ok? Se recém-nascido ou se aos 15 anos. Tem tradição oriental, por exemplo, que crisma recém-nascido. Não faz diferença, isso é disciplinar. Outros aos 12, aos 15, tem essa diferença? É isso que o senhor quer dizer? Isso. O que eu quero dizer, Eric, Tá. é que o dogma sobre o crisma é que ele derrama, ele infunde o Espírito Santo para renovar na alma daquele que o recebe o quê? A presença, a maravilha, a plenitude de Deus em vista mais tarde do testemunho. Mas para que a vida de Deus, então, receba, vamos dizer, o sopro para que se desenvolva com toda a força. Se isso vai ser recém-nascido, bebezinho, como em algumas liturgias orientais, ou aos 15 anos, como no Brasil foi normatizado. Na nossa diocese de Santo Amaro, Dom José, Dom Fernando tinha feito, Dom José ratificou, agora o crisma é aos 12 anos, porque se acredita que aos 15 já se estragou. Entendi. Para Então, chegar antes, para chegar antes. Para chegar antes. Entendi. O socorro de Deus tem que chegar antes. A idade é disciplina, não é o dogma. O dogma é o que opera o sacramento da crisma de fato. Entendi. Ponto. Interessante isso. Esse é um exemplo muito simples. Eu acho né? que talvez um outro exemplo que a gente podia ir nessa linha, por exemplo, em relação, por exemplo, ao tipo de pão que é consagrado. Né? Em algumas liturgias, por exemplo, no rito, o senhor falou do rito bizantino, no rito greco-melquita, o sacerdote, um pouco antes da missa, ele tem um pãozinho fininho assim, vamos chamar, sabe como a gente antigamente chamava de bengala, né? Aquele pão? Não é errado, chamava bengala, bem fininho. E ele corta ali as partículas, prepara as ofertas, tem algumas orações, inclusive, para isso, e vai direto depois celebrar a missa. Por exemplo, no rito latino isso não acontece. A partícula, todo mundo sabe como é que é a partícula no rito latino, em toda a igreja, que é bem fininha, só farinha em água e tudo mais. A gente está falando de dois tipos de pães, mas não faz diferença na liturgia. Não, são pães. Você não está usando broa de milho aqui, nem bolo de fubá, são pães. Trigo, feitos do trigo. A forma deles é que é diferente, Eric. Não é a matéria do que estão compostos. Mesmo nesse sentido, você só tocou na forma. Mais uma vez, a questão não é essencial, é disciplinar. É só a forma. A forma do pão dos bizantinos greco-melquitas é diferente da forma do pão que nós latinos usamos. Mas é a mesma matéria. É a mesma matéria. Então, voltando à questão do início desse bloco, tudo isso é missa de sempre. Tudo isso é missa de sempre. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Entendi. Tudo isso é riqueza católica. Tudo isso é herança. Também pensaram no que Bento XVI falou, viu, Eric? Falou, muito cuidado. E aqui já vou te dar gancho, hein? Tá. Muito cuidado para o sacerdote não querer criar, não querer inventar. Porque deveria se pensar também que a liturgia é dada desde a eternidade. Ela é um eco do céu, Eric. É que, no fundo, você sabe como o Scott Hahn se converteu. No fundo, todos os elementos da liturgia elas são um eco do que acontece no céu. No céu não se adora, é a adoração maior de todas. Não se agradece perfeitamente, ela é um eco. No céu não existe por nós. A comunhão da igreja triunfante pedindo por nós, suplicando por nós, a intercessão dos santos. O que acontece é que a liturgia ela vem da eternidade. Ela não foi criada aqui, ela foi dada por Deus. Então, a igreja ela tem todo esse amor e esse cuidado, Eric, em não inventar, em não corromper o depósito que lhe foi entregue. Isso foi depositado nas mãos dela. Ela não criou, ela recebeu. Está claro isso? Então, né? O gancho que o senhor falou que o senhor ia me dar, a resposta já está dada, mas eu vou fazer a pergunta mesmo assim. Nesse sentido, há espaço para algum tipo de criatividade na liturgia? Não, não. Guardando o depósito celebrativo, o depósito... Veja, há duas leis na igreja. Aqui a gente já consegue resgatar um pouco, né? Tá. A lei da fé e a lei da oração.
Alex credendi e Alex orandi. Eu rezo a partir daquilo que eu acredito, Eric. Então, há uma lei da fé, o mistério que está sendo atualizado. E ele pede uma forma celebrativa que é dada e normatizada pela igreja, que a recebeu de Deus. A recebeu de Deus através do quê? Do discernimento dos pontífices, da sua sagrada tradição. Quando eu digo que a recebeu de Deus, é aqui o elemento, hein? Ok? Para não cair numa coisa esotérica, meio que estranha. Entendi. Achando que alguém entrou lá em transe e não. Foi sendo todo um discernimento, mas foi dada por Deus, através daqueles que Deus instituiu, que colocou de fato à frente do rebanho para discernir o que lhe convinha. Portanto, não cabe a nenhum sacerdote em si colocar ou retirar, por acrescentar ou tirar algo. Bom. Ele recebe como dom. Entendi. Como dom ele recebe, ele celebra, ele transmite. É a própria fé. Não é assim, Eric? A fé você recebe, guarda e transmite. Tal e qual a liturgia. Você recebe, guarda e transmite. Transmite como? Celebrando. Então, eu vou fazer umas perguntas, questões práticas para o senhor. Vamos A gente lá. começa nesse bloco, continua nos outros. Vamos lá, vamos. Para saber se tem fundamento o que eu estou pensando, se tem relação com o que o senhor está falando. Por Vamos exemplo, lá. o sacerdote, quando vai celebrar a Eucaristia, ele deve ter intenção, né, de celebrar Claro. a Eucaristia. Claro. Nesse sentido, nós já entendemos, né, não é possível inventar, né? O sacerdote, por exemplo, ele retira alguma parte importante da missa, ou ele não tem a intenção de celebrar a Eucaristia, por alguma razão, dúvida de fé, alguma qualquer outra coisa, ele não tem a intenção ou retira alguma parte importante da missa. Primeira pergunta é se essa missa torna inválida. Isso é uma pergunta, essa missa torna inválida. A segunda coisa é, por exemplo, nessa questão, ok, não pode ser inventado, nós já aprendemos isso, mas nessas outras questões, vamos dizer assim, periféricas da liturgia, olha, naquele dia o padre vai usar uma vestimenta que não existe numa cor litúrgica, por exemplo. Ele pega uma cor que não existe e ele vai usar, né? Então, se na primeira questão essa missa pode ser inválida, se ele não tem intenção ou tira alguma parte importante da missa, e se essa missa será inválida se for uma dessas questões, como eu disse, de escanteio ali na história. Por exemplo, não precisa ser só relacionada à veste litúrgica, uma música que não condiz com o momento. Mas eu acho que essa pergunta é tão interessante que eu vou pedir para o senhor responder depois do intervalo. Que a gente vai para o intervalo agora, que não vai dar tempo para o senhor começar. Já já o senhor responde depois do intervalo, tá bom? Tá certo. Então, ela fica aqui já no gatilho. Já fica no gatilho. Já voltamos a ela. A gente abre o bloco com ela, Ok. tá certo? Não sai daí, daqui a pouquinho o padre Wander responde para a gente, então, essa questão relacionada. Será que é pouco polêmica? Acho que não. Não sai daí, a gente volta já já.